Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 26 a 30 de agosto, a última semana do mês. Vamos falar aqui do Ibovespa, do dólar, dos juros, juros futuros, DI, também comentar aí S&P 500, petróleo, minério, Petrobras, Vale e na sequência os 5 índices setoriais aí principais listados na B3, para que a gente tenha uma ideia aí como é que está o cenário como um todo após mais um bom fechamento de semana e com o Ibovespa fechando, tendo seu maior fechamento semanal, ou seja, o maior fechamento de uma determinada semana no histórico da Bolsa, nos 135.608 pontos. Então vamos começar aqui, já compartilhando a tela aqui com vocês, pegando aqui, colocando, faltou só compartilhar minha tela aqui, deixa eu já fazer isso aqui rapidamente. Então, colocar aqui na tela para vocês, pronto. Tá aí o gráfico do Ibovespa, fechamento da semana em alta de 1,24%. A gente viu nessa semana o Ibovespa atingir, deixa eu só colocar aqui em azul, atingir a sua primeira projeção de alta desse pivô aqui que eu estou desenhando em azul, dessa formação gráfica de retomada de tendência de alta pelo gráfico semanal. Então, qual projeção é essa? A gente pega aqui a projeção clássica, solta aqui na cabeça do pivô, pega esse movimento aqui, é basicamente pegar o tamanho desse movimento, projetar 61,8% a partir do ponto que foi o rompimento aqui dessa máxima, e observe que o Ibovespa bateu ali no ponto ali dos 136.940 pontos, chegou a bater no 130, um pouco acima dos 137 mil pontos, a máxima registrada para o índice. O que isso traz a chance? Quando bate numa projeção, cria-se uma expectativa que pode ter alguma realização do movimento atual de subida. Então, se a gente olhar para o gráfico diário do Ibovespa, depois de 12 máximas e mínimas ascendentes, aqui no gráfico diário, o Ibovespa gerou um sinal de baixa, criando a expectativa de ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixa do preço. Ele não confirmou ainda essa perda de mínima aqui. Mas como não conseguiu anular já nesse pregão aqui esse topo que foi gerado, esse aqui, cria essa expectativa ou do movimento lateral ou ainda de poder ter algo para baixo aqui, de testar a média. Oscilação abaixo dessa mínima aqui reforça essa expectativa, 134.835, então é um ponto para a gente ficar de olho na semana. E caso isso aconteça, os principais níveis de suporte estão na, primeiro, média móvel exponencial de 10 períodos, segundo, retração de 38,2% de tudo que subiu, e a região mais significativa, que é a região em torno dos 130 mil pontos, que já passa os 50% Fibonacci, 129.868, mais essa região aqui de topo. Então, de 130 a 129 mil pontos é uma região importante de suporte do Ibovespa. Então, a gente já está ciente dos principais níveis de suportes. Nós estamos cientes que, pelo gráfico diário, existe aqui já um movimento de correção de apenas 2 pregões, mas estamos dentro do processo de correção. Se o Ibovespa abrir subindo a semana, já rompendo essa máxima, a minha expectativa de ter algo muito relevante para cima é mais baixa, porque a correção está sendo pequena, teria sido, né, se fizer isso aqui, pequena no preço e no tempo. Então a tendência de ter outro movimento assim, um movimento muito relevante para cima, é mais baixa. Então o ideal para poder ter oportunidades mais interessantes de boa relação risco-retorno pelo gráfico diário seria, isso falando em média, né, do que acontecer com os ativos, seria ter algo um pouquinho maior para baixo ou de forma mais lateral aqui no início dessa próxima semana, ali na segunda, terça, ou mesmo quarta-feira, para depois romper essa máxima aqui, ou gerar um sinal de fundo ascendente no decorrer da semana, testando ali pelo menos a média móvel exponencial de 10 períodos. Então, resumindo, o Ibovespa segue alinhado para cima, tendência de alta em todos os prazos operacionais, apenas começou uma correção pelo gráfico diário, e essa correção começou de maneira mais fraca, nada relevante. O que é uma correção mais forte? Você tem um grande candle já de baixo aqui, e na sequência você tem mais outro aqui mais forte. Então ele vai detonando vários candles anteriores em menos tempo. Isso não está acontecendo por enquanto para o Ibovespa. Seguindo aqui para o dólar, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Agradeço demais aqui por sua audiência. Aqui no gráfico semanal do dólar, a gente teve o dólar com um fechamento ali basicamente no 0 a 0 em relação à semana anterior, mas com bastante volatilidade. Olha o tamanho dessa barra aqui, ó. Sombra inferior e sombra superior, ou seja, sombra superior aqui e sombra inferior em relação ao corpo do candle. Isso gera um sinal de indefinição na semana, houve uma certa indefinição da semana, mas o primeiro ponto a se destacar aqui pelo gráfico semanal é
chegou em cima da região de suporte, ali basicamente nos 383, gerou um processo de recuperação, bateu no 610 e que é um ponto de resistência, que eu vou mostrar ali no gráfico diário, e gerou uma perda de força no fechamento da semana, deixando o dólar permanecendo abaixo da média, ou seja, não tentou voltar para cima da média e não conseguiu. Então, tecnicamente, ainda mantém uma expectativa de poder ter algo maior para baixo. No gráfico diário do dólar, dá para perceber que a semana terminou justamente proporcionando um topo descendente em relação a esse aqui, ó, a esse aqui, então um topo mais baixo, após testar a região que eu venho comentando aqui com vocês no decorrer da semana, comentei no último radar da semana, que o principal desafio para a moeda americana frente ao real é a região de 5.610. Bateu lá, gerou um baita topo, a oscilação abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, que foi 567, aumentará a probabilidade do dólar vir a perder esse patamar aqui dos 383 a 378. Caso isso ocorra, a gente vai ter a configuração de uma tendência de baixa de curto prazo. Nesse momento, dólar frente ao real está indefinido no curto prazo, mas com um viés de baixa, ou seja, com a expectativa que ele pode confirmar a sua tendência de baixa. Indo aqui para falar do DI, os juros futuros, a gente teve uma queda na semana passada de 1,46%, mas se a gente olhar, desde quando atingiu essa máxima, seguimos dentro de uma movimentação mais de indefinição, mais de correção no tempo. Corrigindo o que no tempo? Essa subida aqui, ó, está corrigindo no tempo. Isso significa dizer que para cair, está fraco. Então, ainda gera uma expectativa de poder ter algo mais para cima dentro do que está acontecendo. Inclusive, se sustentando em cima da média, acima da média. Então, por enquanto, um cenário de indefinição de curto prazo. Dá para ser, nossa, a semana que vem, então, com a cara que vai subir. Olhando para o gráfico semanal, não temos isso ainda. Podemos até uma definição aqui de poder ter algo para baixo, oscilação abaixo da mínima dessa última semana, que foi aqui na casa dos 11,42, reforça a chance de ter algo para baixo. Principal zona de suporte aqui que eu vejo para o DI, juros futuros, na faixa dos 11,22 até 11,14, ou seja, um ponto onde se o preço bater aqui, aumentará a probabilidade de poder ter algo voltando para cima. E olhando para o gráfico diário, olha só em definição. Primeiro, esse topo já foi mais baixo que o topo anterior. Esse fundo aqui, ó, já foi mais alto que o fundo anterior. E aí foi dando sequência, ó, esse fundo mais alto, esse fundo mais alto. Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então a gente está afunilando dentro da indefinição. Sinal, o que é mais provável acontecer? Por enquanto, sem definição, inclusive o preço entre as médias. O que tende a trazer uma definição, uma chance um pouquinho maior de queda é oscilar justamente abaixo dessa mínima aqui, aumentando a probabilidade de caminhar para essa região aqui de suporte. E por outro lado, o rompimento dessa máxima aqui, ó, cria uma expectativa de poder romper as próximas máximas anteriores. Essa máxima está na casa dos 11,66 e essa mínima aqui na faixa dos 11,33, então um ponto para a gente ficar atento. Terminou a semana gerando um sinal de fraqueza, mas não anulou ainda o sinal de fundo no gráfico diário. Para anular tem que oscilar abaixo dessa mínima aqui, que é basicamente oscilar abaixo da mínima desta última semana, que ficou em 11,42. Isso cria uma expectativa de poder dar continuidade ao movimento de baixa, reforça ainda mais se perder 11,33. Seguindo para a gente falar então aqui do S&P 500, que terminou aí a semana em alta de 1,45%, uma bela recuperação, 3 semanas de queda, e na quarta já empatou aqui, nas outras duas já veio para buscar a região de máxima, região de resistência dos 5.615 a 5.669. Um ponto para se destacar que pelo gráfico diário, a Bolsa Americana, o principal índice da Bolsa Americana reverteu a tendência de baixa, aquele pivôzaço que fez aqui no gráfico diário, voltou forte, já testou isso aqui como suporte e já veio aqui para praticamente reverter essa sinalização de baixa, esse engolfo de baixa, ou seja, não confirmou o sinal de baixa do pregão de quinta-feira. Oscilação acima da máxima dessa última semana, que na realidade a oscilação acima da máxima da quinta-feira, 5.643, reforça a chance do índice do S&P 500 buscar nova máxima histórica, que seria uma bela reversão de um topo no gráfico semanal, no gráfico mensal, ou seja, oscilou abaixo dessa mínima e poder voltar para cima dessa máxima aqui. Então, de maneira geral, o que é que nós temos? Nós temos uma tendência de curto prazo indefinida, mas dentro de um viés de alta, com expectativa de retomada dela se romper a máxima histórica.
E olhando agora para, e só falei de curto prazo está indefinida, mas no médio e longo prazo a tendência continua sendo de alta para o S&P 500. Na parte de commodities, nós tivemos o fechamento ali do, do barril do petróleo Brent, fechando a semana ainda em queda de 1,03%. Se a gente olhar o que está acontecendo aqui, a gente teve essa perda dessa linha de tendência de alta, de um triângulo simétrico, tivemos o reteste dela aqui como nível de resistência em conjunto com a média, perdeu força e oscilou abaixo dessa mínima. Agora, essa sombra inferior e essa aqui, em cima dessa região em azul, que é uma zona de suporte, demonstra ainda que não está tão forte para cair. Mas, de maneira geral, enquanto não retornar para cima do patamar aqui, ó, em torno de, vou deixar até em vermelho aqui, ó, em torno dos 79, até o patamar ali na faixa dos 79,20, até o patamar dos 81 e pouco dólares, ainda teremos aí um cenário um pouquinho mais negativo, principalmente abaixo de 79,20 a 81 dólares, é o que tende a manter uma expectativa mais negativa, apesar do gráfico diário ter proporcionado uma sinalização de alta no fechamento da semana, um fundo no mesmo nível do fundo anterior. Para reverter a tendência, precisa romper essa máxima aqui, ó. Para voltar a ter uma tendência de alta de curto prazo, a gente teria que ver o barril do petróleo acima dos 81,90. Então, enquanto isso não acontecer, seguimos dentro de um viés de baixa pelo gráfico semanal e uma probabilidade maior, por exemplo, da gente justamente perder esses fundos anteriores. Só que com essa última informação, fundo confirmado, oscilação acima dessa máxima reforça a chance de ter uma recuperação ali para invadir níveis de resistência que eu já comentei aqui, acima dos 79 dólares e até a região dos 81 dólares, sendo mais relevante a região por volta dos 81 dólares. O minério terminou a semana apresentando aqui uma recuperação, então a recuperação na última semana ali de 4,46% após um movimento longo de baixa, ainda não conseguiu gerar um fechamento acima de um nível de resistência para mostrar assim, nossa, os compradores estão fortes. Mas o ponto positivo, que pode trazer justamente aqui a oscilação acima da máxima dessa última semana, ou seja, voltar para cima dos 100 dólares e criar uma expectativa de recuperação, é que pelo gráfico diário tem aqui a possibilidade de proporcionar um fundo ascendente, que é fazer isso aqui, ó, um fundo ascendente, oscilar acima da máxima do pregão de sexta-feira, que ficou ali nos 95,25, e na sequência romper essa máxima aqui. Isso aqui seria um sinal de um pivôzinho de alta, que dá um indício de retomada da tendência de alta, mas tecnicamente, falando ali de movimentos mais significativos para quebrar uma estrutura de baixa de curto prazo, a gente ainda está vendo o minério dentro de um cenário de curto prazo, de baixa, pelo gráfico diário, ele teria que voltar para cima dos 105,75 para reverter esse cenário baixista, trazendo para um cenário mais altista. Seguindo para a gente falar aqui agora de Petro R4 e Vale 3, a Petro no pregão aqui da sexta apresentou uma queda de 0,62%. Dá para ver que a semana foi uma semana mais travada aqui na Petro R4, resumindo a semana nesse candle aqui, que foi uma queda de 1,62%. Então a ação chegou no nível de resistência, sentiu essa região de resistência, mas a gente olhando para a queda, que foi a formato da queda do gráfico diário, não gera uma expectativa tão clara que a ação vai despencar aqui. Eu diria que para essa próxima semana eu ficaria atento em mais o que na Petro? Em compra. De que forma? Se ela tiver aqui mais 1 a 2 pregões, principalmente 2 pregões fazendo esse tipo de desenho e gerando sinal de alta na sequência, daria para arriscar a compra mesmo com esses 3 topos aqui. A outra forma de comprar Petro seria se ela romper essa máxima aqui, ou seja, ela conseguir superar a região dos R$ 37,78. 37,78. Conseguir romper isso aqui seria uma possibilidade de arriscar a compra, ou trabalhando com o stop abaixo da mínima desse fundo, ou abaixo, ou colocando na volatilidade do papel, que ficaria preferencialmente abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento aqui. Então, seria esse o meu mapeamento em termos de operação de compra na Petro. Apesar da tendência estar indefinida, a minha expectativa ainda é com viés de alta na ação, apesar da tendência indefinida de curto prazo, expectativa de poder romper essa região aqui dos 37,70 até um patamar ali de 38,08. Lembrando que a gente teve um ajuste, antigamente era 38,70 até os 39,10, com um ajuste no preço, as cotações foram ajustadas e, consequentemente, os níveis mudaram aí de resistência e suporte. Suporte principal nesse momento na Petro, 36,78 e depois na faixa dos 36,10.
14. Depois disso, eu vou falar aqui de Vale 3, que terminou ali a semana em alta de 2,35%, proporcionando um fundo em cima de toda uma região de suporte de fundos anteriores. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 níveis de fundo anterior, fechou uma vez ali abaixo, bateu aqui, já superou a máxima do candle anterior, semana anterior, fechou ainda acima, mas em termos de fechamento não foi muito legal não. Ainda continua dentro de uma tendência de baixa, de curto a médio prazo, gerou sinal de baixa no gráfico diário que eu vou mostrar aqui agora, e para ela confirmar a chance de ter uma correção maior, uma chance de força por parte dos compradores, de poder voltar para cima de todo esse teto importante aqui, ó. Que teto é esse? É uma região de preço que vai de 57,90 até os 58,60. Essa é a região teto, desafio muito importante de resistência para ação. Superando a máxima dessa semana, cria uma expectativa de poder vir mais para cima e até anular a tendência de baixa do gráfico diário, que isso vai ocorrer se a Vale oscilar acima de R$ 60,02. Se ela fizer isso aqui ó, na semana, que é justamente superar a máxima dessa última semana, ela já gera um pivôzinho de alta, já gera uma expectativa maior de alta, mas o ideal é que ela consiga fechar acima de 58,40 para reforçar a chance de romper ali o nível mais significativo, na minha opinião, que está em torno dos R$ 60. Por outro lado, como ela gerou um topo descendente a favor da tendência de baixa, em cima do nível de resistência, chamada mudança de polaridade, o que era suporte virou resistência, oscilação abaixo da mínima desse candle reforça ainda mais a chance de poder ter algo para baixo, inclusive de vir a fechar esse gap de alta. Suporte, então, por volta dos 56,08 até 55,53. Até, na realidade, 55,40. Só olhar aqui a mínima, 55,53, 55,48. Então, do 58, do 56,08 até os 55,48, zona de suporte principal para ação. Isso aqui, ó, a gente pode chamar aí de conhecido também como algo semelhante a uma ilha de reversão, onde você tem um gap de um lado, gap do outro, que quando você tem esse gap aumenta a chance de reverter não só esse movimento de baixa, mas gera uma expectativa até poder de reverter a tendência de baixa. Primeiro ponto para dar um indício maior de reverter a tendência, romper a máxima dessa última semana, que ficou localizada aqui no 58,56, fechar acima do 58,40 para aumentar a probabilidade de reverter a tendência de baixa de curto prazo. Então, por enquanto, Vale termina a semana um viés um pouquinho mais negativo, apesar da sinalização positiva do gráfico semanal. Na parte dos setores da economia, a gente tem aqui dos principais índices do setor da economia na B3, o ICOM, que representa o setor de consumo, ele vinha aqui dentro dessa linha de tendência de baixa, gerou já um pivô de alta, gerou já a quebra da estrutura de baixa que ela deu aqui, e nessa última semana confirmou ainda mais o seu viés mais positivo, fechamento em alta de 1,75%, lembrando, projeção de alta aqui clássica, a gente está vendo ali o primeiro 61,8% nas faixas de 3.090 pontos, e aqui 3.230 pontos, 100% desse movimento de subida a partir desse ponto, seria aqui junto dessa região de topo mais relevante. Então, o cenário é positivo. Positivo de que forma? Positivo que só vai continuar subindo? Não. Positivo que a gente olha da seguinte forma para dentro do setor. Olhar de compra. Ou seja, corrigiu, testou a média, gerou pivô de alta, foco maior em compra. Se a gente olhar para os ativos dentro do setor, seria esse o principal foco de poder buscar a operação aí de compra no decorrer dessa próxima semana. E se vier um pouco mais para baixo também eu olharia um pouquinho mais para a compra após algum sinal de alta aqui no decorrer da semana. Seguindo para a gente falar, então, está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, dentro da tendência de alta no gráfico semanal, então a tendência de curto a médio prazo é de alta dentro do setor, apoiando oportunidade mais de compra. Só para ressaltar que o GPS da tendência terminou essa semana, das 100 ações que eu acompanho com maior liquidez, ele terminou aqui essa semana com 83% das ações em tendência de alta. Das 100 que eu acompanho, 83 estão dentro desse contexto positivo e a gente tem ali 17 no contexto mais negativo. Quando passa de 80, já começa a entrar naquele momento de você ficar atento em relação ao filtrar um pouco mais as posições de compra, porque começa a não ter uma relação risco tão satisfatória. Ainda tem possibilidade sim de compra, mas
Só tomar cuidado para o objetivo, às vezes, não ficar muito longe, avaliar ativo por ativo para verificar essa questão. Se ocorrer alguma correção no índice, o índice vier um pouquinho mais para baixo no início da semana, com certeza vai dar uma aliviadazinha no GPS para a gente aumentar a chance de ter algo um pouco maior para cima e aí podendo sim ter um GPS da tendência mais sobrecomprado acima do nível de 85, tá? Que nessa semana fechou em 83. Voltando então aqui para falar do gráfico, agora do setor IEX, tivemos aqui um pivô de alta, já foi gerado, já tinha já um pivô de alta aqui, né, nessa primeira formação, a tendência já era de alta, foi o primeiro setor em gerar essa tendência de alta, e aqui a gente também teve esse novo pivô de alta, nova sinalização positiva, confirmou nessa última semana, alta de 1,77%, está muito próximo dessa zona de resistência. Então, mais um setor que apoia, que está alinhado, apoiando compra. No gráfico diário, a gente teve aqui já uma correção pequena e rompimento para cima. Enquanto não gerar sinal de baixa, a sinalização é de alta, segue aí apontando mais para cima. Se voltar a cair, a gente vai ficar de olho nisso aqui, nessa região principal, seja da média ou aqui desse patamar para olhar para buscar compra. Ou seja, se o índice chegar nessa região, olha lá para os setores dos ativos do setor de energia, dá para pegar quais são essas ações através dos próprios sites da B3. Pesquisa aí B3, índice de energia. Aí você vai lá, tem a composição da carteira, você vê todos os ativos, pode até fazer o download da planilha, que tem todas as ações para você olhar e monitorar ali a possibilidade de compra no decorrer da semana. Lembrando que se a gente também identificar essa oportunidade, a gente vai passar aqui por meio do swing trade, o Kaique passa essas recomendações, ou eu mesmo colocando na carteira exponencial, ou também atuando através do trade a dia, que é algo exclusivo para clientes W3 Investimentos, que aí é uma operação mais de position trade. Então, olhando aqui para o setor, alinhado para cima, para a gente olhar um pouquinho mais, para focar um pouquinho mais em compra. Setor financeiro, como é que tivemos aí a semana? A semana terminou com alta de 1,93%, também bem alinhado para cima, só que um pouquinho mais esticado, né, mais distante da média. Olhando até esse afastamento do preço para a média, está em 2,46, não é comum esse afastamento acontecer. Vou dar um zoom menos para vocês visualizarem aqui, quantas vezes normalmente a gente tem, eu vou botar até um pouquinho mais para baixo, tá? Só para pegar outros topos aqui anteriores. Se a gente olhar de março de 2020 para frente, o que a gente teve aqui só foi 1, 2, 3, 4 vezes que tivemos essa distância do preço para a média. E aí, o que aconteceu quando tivemos esse teste aqui? Tivemos correção, retorno à média. Aqui, quando aconteceu esse topo aqui também, o que é que nós tivemos? Também aqui não foi correção, foi até reversão de tendência. Veio algo mais forte para baixo. Aqui foi quando estava sobrevendido. Então, quando tem esses picos, ou está sobrevendido ou estava sobrecomprado. O que aconteceu na sequência? Correção, tentou subir, caiu novamente e depois testou a média. Então, o que eu quero dizer é que é menos provável ter algo muito relevante para cima, se afastar muito, ou seja, a relação de retorno dentro do setor já começa a ficar um pouquinho mais ajustada, vamos dizer assim. Ainda pode ter algo para cima, mas já começa a ficar um pouquinho mais apertada. E aí, olhando para o gráfico diário, o que seria bom, considerando o que eu acabei de mencionar? Torcer para isso aqui, Poxa, Dal, torcer para cair? Pois é, mas é para gerar novas oportunidades de compra. Então, se você tiver comprado e subir, aí você fica atento justamente a ajustar esse stop aqui numa operação de swing trade, porque vai aumentando gradativamente a chance de ter alguma correção dentro do setor financeiro, das ações ligadas ao setor financeiro. Então, uma visão aí boa aí do setor financeiro, mas também está alinhado para cima. Setor de materiais, gráfico semanal, bela recuperação, gerando um sinal confirmado aí de fundo, que já tinha dado esse sinal aqui e aumentava a probabilidade de subida se superasse essa máxima. E até essa superação de máxima aqui da semana passada, que ficou em 5.439, pelo gráfico diário significaria dizer o quê? Um pivôzinho de alta, que aí quebrou a estrutura de baixa bem aqui, volta para cima desse nível que era suporte, que virou aqui resistência, resistência, e agora é um nível que pode funcionar como suporte em conjunto com a média. Então, de maneira geral, o setor de materiais trazendo expectativa de ter algo para cima. Só que chegou nesse nível de resistência. As últimas vezes que bateu aqui, perdeu força. E está perdendo de novo força, mas não foi muito relevante, não. Aqui o topo foi muito forte, aqui também foi muito forte, aqui não. Já foi bem fraco. Então, se tivermos dentro do setor mais dois pregões, 1 a 2 pregões, ou até mais aqui de lado, ou mesmo vindo para buscar aqui a média, eu ficaria atento para buscar uma compra de pivô de alta dentro desse setor.
tá? Então, por exemplo, a Vale ficar ali mais, que eu mostrei o gráfico da Vale vindo ali para cima da média, se ela ficar mais ali de lado e romper uma região ali na faixa dos 58,40, pode trazer uma possibilidade de compra buscando os R$ 60. E aí tem que olhar também outros ativos do setor, quem vai estar melhor, Semin, CSNA, Gerdau, dentre outros ativos aí dentro desse setor de materiais, além de Suzano e Klabin. Essas duas tiveram uma semana aí boa. Olhando aqui agora para a gente falar do setor imobiliário, então mais um setor que também criou um viés um pouquinho mais de alto, setor de materiais, apesar de não ter revertido aí completamente a tendência. O setor imobiliário já vem dentro de uma tendência de alta, já tinha quebrado a estrutura de baixo e já tinha feito esse pivôzinho de alta. Está em cima da zona de resistência que pode trazer algum processo de correção, mas como ele gerou um sinal aqui de topo e reverteu na mesma semana, ou seja, oscilou abaixo da mínima semana passada e oscilou acima de novo da semana anterior, ele gerou uma expectativa que ele pode ter mais duas novas máximas, ou seja, a gente criar uma expectativa mais positiva para dentro do setor nas próximas duas próximas semanas. E aí, olhando para o cenário mais positivo, seria olhar um pouco mais para essa região desses dois topos anteriores, ou seja, lá para o patamar de 1.010 pontos. Se olharmos para o gráfico diário, setor que veio para gerar um baita topo, reverteu, mesmo que fique aqui enrolado, a expectativa é essas próximas duas próximas semanas mais positiva. Então, dentro desse setor também olharia com carinho, até um dos principais aqui para dar uma olhada com carinho na questão de compra, né? E financeiro, aquele que eu teria mais cuidado, materiais, mais um a dois candles corrigindo ali de forma mais lateral, possibilita trazer oportunidades aí de compra, setor de consumo e energia também olhando para a correção para buscar oportunidade de compra. Enfim, de maneira geral, nós temos setores alinhados, Ibovespa fazendo seu fechamento a massa histórica, tendência de alta em boa parte dos ativos, olhando para a média, que é o Ibovespa, tendência de alta em todos os prazos operacionais, mas com essa expectativa de correção. O que seria bom para buscar oportunidade de compra? Uma correção, uma movimentação mais lateral ou de baixa no início da semana, para abrir mais espaço no gráfico, para a gente ter uma oportunidade de compra de swing trade mais interessante. E se já continuar subindo no início da semana, cuidado só para não estender muito o objetivo ou não entrar muito na máxima em determinados ativos. É isso, amigos. Um grande abraço. Espero que tenha sido útil aqui para vocês. Deixe um like, deixe um joinha e compartilhe esse conteúdo. Você que já é membro do canal, muito obrigado por prestigiar aqui o nosso trabalho. Já está recebendo esse conteúdo aqui antecipadamente nesse sabadão. E quem não é membro aqui dentro do canal, está inscrito ou ainda não está inscrito, vai receber esse conteúdo, vai ter acesso a ele a partir da terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. É isso, um grande abraço e até a próxima.